2 de 2025. Meu Deus, cara, olha, parece até quando o cara chegou na Lua, né? Primeira viagem do homem à Lua, olha aí, tá, pô, nem tanto, né? Mas estamos aqui, vamos começar então a nossa reunião, pessoal. E assim, sem mais delongas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rápido no pessoal que marcou lá na nossa agenda, né? A ordem das apresentações. Nós temos a nossa planilha, né? Não agenda, planilha de apresentações. Então eu tenho aqui, deixa eu até passar ali a planilha para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Ou não está abrindo? Só falta também. Eu fiz aí aquela. Teve um ritual esses dias que você tinha que fazer aqui. Tinha que fazer uma pagelança para aparecer os documentos do Google aqui na escola, né? Eu fiz essa pagelança. Agora eu não sei o que está acontecendo aqui, que o troço não está aparecendo, meu Deus. Tá aí, ufa. Então vamos ver aqui. Não é possível compartilhar a tela. Tá uma beleza. Tá uma beleza. Hoje está assim uma maravilha. Deixa eu ver se eu consigo agora. Estou tentando. Lá vai, hein? Isso. Agora vamos chegar lá na nossa turma. Turma C. Olha só. Eu tenho aqui marcado para hoje a Bruna. A Bruna, tá? A Bruna e a Bruna. Então a galera toda vai estar na fila aí, tá? Então, pessoal, vamos combinar o seguinte. Eu já deixei aí não, estou sabendo, é por causa da. O Matheus também não apresentou semana na reunião passada? Tudo bem. Então é assim: eu vou pegar essa ordem aqui, vou pegar o Matheus, a Bruna na sequência. Eu vou pedir para vocês, para, por favor, deixarem os portfólios já abertos nos 2 últimos slides, porque vão ser rigorosamente 5 minutos, tá, pessoal? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Beleza? Gente, é o seguinte, deixei já aí no chat e nós vamos começar a reunião por aqui, ó. Eu vou repassar, porque tem muita gente entrando agora. Boa noite aos queridos que estão chegando. Deixa eu pegar aqui de novo. Não deixei não. Deixa eu pegar aqui de novo o link do nosso checkout, tá? Então eu vou pedir para vocês já começarem a reunião por aqui, tá? Tá aí no chat o link do nosso checkout. Quando você clicar, você vai ver isso aqui, ó. Tá? É um formulário Google. Peço a gentileza de que todos, por favor, preencham agora, tá? E assim que terminarem de preencher, levanta a mão no Meet e deixa a mãozinha levantada para eu saber que você já concluiu, tá? Vamos começar a reunião por aí hoje, então. Manda brasa aí, galera. Deixa eu dar uma geral aqui de novo. Deixa eu ver a rapaziada que está aí. Todos pegaram o link, pessoal? Dá uma reaçãozinha de joinha para mim, por favor. Está todo mundo com o link já aberto aí, tranquilo. Obrigado, Juliano, Ana. Obrigado, Adrielton. Obrigado, galera. Todos que já abriram aí o link. Esse é aquele um pouco mais demoradinho. Vamos dar um tempo para vocês, né? Que vocês possam fazer esse formulário, tá? Então, nós já temos por aí hoje a Ana, a Bruna, Claudilene, Adrielton, Fernanda, Eliane, José, Juliano, Marciano, Matheus, Murilo e Paulo.
Não esquece, tá, pessoal? Concluiu, deixa a mãozinha levantada aí no chat para mim. Esse é compridinho mesmo, né? Isso aí é de tipo sanguíneo, quinta geração, ascendência. Esse aí pede tudo. Ok, Ana, mantenha a mãozinha levantada aí, tá? Obrigado, Ana. O Adrielton. Valeu, Adrielton. Malu Matheus. This is my... Valeu, Murilo. This is my message for you. Baby, don't worry about a thing. Valeu, Juliano. Every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry. Eu tô cantando para ver se o pessoal termina mais rápido. About a thing. Tu tá rindo, é, Ana? Every little thing is gonna be alright. Woke up this morning, with the sun, three little birds into my doorstep. Sons. This is my message. Obrigado, Bruna. For you. Estamos chegando lá. Baby, don't worry. Thing. Still a little thing. It's gonna be alright. Nossa, já tá beleza. Maravilha, maravilha. Obrigado, Paulo, Eliane, Claudilene, Bruno, Marciano, Fernanda, Juliano, Grielton, Ana. Acho que já podemos ir em frente, né? Obrigado, Zé. Podemos ir em frente, queridos. Então, os colegas devem estar terminando, falta só um pouquinho. Mas eu quero falar para vocês, então, queridos, que hoje é a reunião 10 de Pensamento Computacional, primeira série, jornada 2 de 2025. É aquela reunião de feedback e compartilhamento famosa, muito boa, né? Então, eu agradeço desde já aos colegas todos que desde sempre, mantêm suas câmeras abertas. Muito obrigado pela consideração, queridos, e conforme pede também o Manual do Cursista. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Os objetivos da nossa reunião de hoje, pedir para o professor Murilo, se puder, por gentileza, ler para nós. Professor Murilo, boa noite. Boa noite, está dando para ver?
Objetivos: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Compartilhar experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Obrigado, professor Murilo. Peço a gentileza dos colegas que estiverem aqui agora na reunião, se puderem acessar lá a planilha e colocando os nomes lá para a gente ir chamando pela ordem. Caso contrário, a gente faz uma ordem por aqui mesmo, mantendo, é claro, a prioridade dos professores Matheus e Bruna, tá? Nossa planilha está aberta lá. Vocês podem, se quiser, podem ir colocando o nome lá de vocês, se quiserem organizar a ordem, tá bom? Então, vamos em frente aqui. A nossa agenda do acolhimento de 7 minutos, check-out e avaliação da jornada 10, compartilhamento 60 minutos e, para concluir, 3 minutos. O acolhimento. O professor que me inspirou. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Bem lindão. Vamos lá. Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Dalma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto, e ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, o meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu para mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. Isso foi muito triste assim para mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. E ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre venho na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana, ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido. Então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava.
E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se eu encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali para ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa, E deixa marcas inesquecíveis. Na vida daqueles que cruzam o seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. Para vocês, colegas, meu muito obrigado por estar aqui, é um privilégio, porque nós somos um grupo de pessoas que, assim, porque a gente gosta mesmo, de verdade, daquilo que a gente faz. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, mas muito feliz mesmo, quando eu vejo colegas novos chegando, agora, como está acontecendo agora, né? As pessoas estão assumindo o concurso, alguns colegas que já faziam parte do nosso dia a dia, que estão assumindo ou um segundo padrão no Estado, ou que estão saindo do PSS e indo para o QPM, ou pessoas que não tinham, né, nenhuma experiência, estão começando agora. Isso é muito, muito, muito importante, isso é precioso, porque a gente sabe que não tem preço tudo aquilo que a gente faz na sala de aula, ninguém vai descobrir, vai acabar o mundo e ninguém vai descobrir quanto que isso vale, né? A pessoa de analfabeta será alfabetizada, assim, de um momento para outro. Ninguém sabe quanto isso vale. Eu não estou falando só dos alfabetizadores, eu estou falando de você no teu conhecimento, na tua cátedra, naquilo que você conhece do teu componente curricular, né? E de todos os outros conhecimentos que você emprega nas tuas aulas, você passa muita coisa que você sabe, muito mais. Então, é um grupo assim de pessoas no mundo único, né? O professor, quando ele quer, é muito incrível, cara. É muito incrível. Ele faz coisas assim que, do nada, ele consegue realizar coisas assim incríveis com as pessoas, né? E cria essa identificação, essa identidade que vocês acabaram de ver no vídeo. Eu, assim, igual a qualquer um de vocês, tem um professor ou professores que você lembra pro resto da sua vida, né? Quer saber como é que eles estão hoje em dia? Gostaria muito de saber como é que estão os meus professores, né? Tive sorte de trabalhar com um que me deu aula. Eu fui professor junto com ele na mesma escola. Foi muito bacana, né? E enfim, a vida da gente de dar aula é isso, de ser professor é isso aí, né? A Ana está dizendo aqui, ó, tem uma inspiração nos formadores, que foi a professora Marli, que desde o início sempre incentivou a ser professora formadora. E hoje sou formadora, tenho incentivo dado por ela e por sempre ter acreditado em mim. Ah, muito legal isso, cara, muito bacana mesmo. Eu acho que a gente é professor até influenciado realmente pelos colegas, né? Como o caso da Ana aqui, professora formadora, e isso é muito legal, a gente ter essa carga de memória assim, dos professores é muito importante, muito bacana. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, de verdade. Vamos em frente aqui, ó. Então, o que é o feedback, gente? O feedback, ele orienta ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino. Ele contribui para a aprendizagem colaborativa. Ele promove um ambiente de confiança e escuta, né? Ele eleva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Ele fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos.
ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica e ele é essencial no processo de ensino-aprendizagem. É tudo, né? Há um pouco tempo atrás, não muito, né? Quando eu saía da faculdade, não muito tempo atrás, existia ainda aquela aura da cátedra, né? Do dono da cátedra. Eu falo, você escuta, eu mando, você faz. Hoje em dia a gente entende, né, já entendeu, diversas pessoas nos ajudaram a chegar nessa conclusão. Paulo Freire é um deles, né, de que a educação é um processo reflexivo e de que na sala de aula a gente pode orientar o processo, mas o processo se dá de forma igual, de ida e volta, né? Vai e volta com os alunos, é a produção do conhecimento que eles trazem, que nós trazemos, e assim a gente constrói. E é nesse sentido que o feedback é fundamental para a gente ter uma ideia de tudo aquilo que a gente faz, que a gente poderia ter feito, nossos desafios, nossos limites, nossas capacidades. O feedback é importante para a gente dar um rumo para o nosso trabalho, né? Então, vamos em frente aqui. Check-out de avaliação da jornada, já fizemos, né, para ganhar um tempinho. Agora que já refletimos sobre a importância do feedback, para sabermos que se a nossa jornada foi proveitosa ou para que possamos repensar as ações, deixe sua contribuição, fazendo o check-out, avaliando a jornada. Eu sempre chamo a atenção dos colegas que, através dos feedbacks, dos check-outs, daqueles formulários após das reuniões, que a gente consegue dar uma reorganizada, uma repaginada em tudo aquilo que a gente faz em formadores e no formadores, no modo geral. É isso que faz a gente ter um aprimoramento cada vez mais do Formadores em Ação. Mais uma vez, obrigado pela contribuição. Lembre-se, nossa busca constante no grupo de estudos é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio de formação continuada, pautada na valorização de saberes, troca de experiências entre os profissionais da educação do Paraná. Aí a nossa agenda, né, nosso cronograma, perdão, né, foi do acolhimento até o compartilhamento e feedback, as nossas 10 reuniões da jornada estão aí para vocês verem. Somos a correnteza que começa num gotejar, mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar o mar, da cantoria de Ivan Lins. E o check-out e avaliação da jornada, realizar o check-out, avaliação da jornada com atenção e sinceridade. É isso, gente. Então, vamos continuar aqui. Chegamos à hora principal da nossa reunião de hoje, que é justamente o compartilhamento. Eu vou pedir, depois que o colega faça a sua apresentação, eu vou pedir sempre para que um outro faça um feedback sobre a apresentação do colega, tá? Não vou estabelecer isso agora, vou deixar aí durante a apresentação e aí eu vou falando uma pessoa para fazer o feedback para o colega que acaba de apresentar. Lembrando, cada pessoa vai ter 5 minutos, eu vou ser bem rigoroso, a nossa turma é bem grande, tá, pessoal? Cada pessoa vai ter 5 minutos. Peço a gentileza de que, quando for apresentar, já apresente com os 2 slides, aqueles slides síntese, tá? E é isso. Fala teu nome completo, nome da tua escola, tá? É isso, pessoal. Então, vamos em frente aqui, começando com... Deixa eu chegar lá na planilhinha, né? Então, já temos aqui. Então, primeiro vai ser o professor Matheus. Professor Matheus, deixa eu fechar aqui minha apresentação. Câmeras e microfones para você, professor. Se quiser, eu posso apresentar aqui o teu relato. Mas se você tiver já aí na ponta... Tá certo, professor. Eu vou apresentar aqui, então, compartilhar com vocês. Fica à vontade, Eu professor. acabei excluindo o slide de síntese ali, mas eu acredito que está bem tranquilo, vai ser bem breve a apresentação. Manda bala, prof. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. E desde já gratidão a todos aí por esse momento que a gente, né, teve até essa reunião. Aprendi com vocês, com o professor, com todos. E vou iniciar a apresentação aqui. Meu nome é Matheus Baer da Silva, né? Eu trabalho atualmente no Colégio Cívico Militar Júlio Fará e eu apliquei
esse conteúdo com uma série do primeiro ano do ensino médio, do pessoal da turma da tarde. Como que foi realizada essa implementação lá com eles, esse trabalho, né? Eu segui ali conforme os passo a passos, né? Ou conforme a gente foi criando aqui no grupo, né? Do GE. E a implementação foi da seguinte forma: os estudantes, ali, a princípio, foram divididos em grupos, né? Utilizando o GitHub e, onde eles desenvolveram a programação, né? E o planejamento foi dividido ali primeiro, foi feita a decomposição, né? Utilizando ali um dos princípios do pensamento computacional. Quais são como que foi feita essa decomposição? O cabeçalho, os cards de vídeos, né? E o rodapé. Aí nisso a gente entrou na criação ali do HTML, né? Expliquei para eles ali o que seria o HTML, reforcei, né, com eles novamente, que seria a estrutura da nossa página, né? Logo depois a gente criou nosso código CSS, que seria ali o estilo das cores, os layouts, né? O flashbox, enfim. Foi feito todo esse passo a passo com eles até chegar ali, no caso ali no desenvolvimento ali no GitHub. Primeiro, então, foi apresentado a eles ali em forma de slides, né, e também de anotações no quadro, toda essa decomposição, até a gente chegar ali em laboratório e fazer a esquematização ali do nosso site. Aqui foram algumas evidências que eu coloquei ali, né, do processo. Não, infelizmente, não consegui tirar muita foto, pessoal, porque até não sou muito, eu sou meio introvertido nessa parte, então eu evito um pouco dessa questão de foto e tal. Mas foi uma das fotos ali que eu tirei o celular um pouco rapidamente ali do bolso e acabei registrando ali para colocar na implementação. Depoimento, eu coloquei de um aluno somente, que ele ficou bem contente, inclusive, de fazer o site, e no final ali ver tudo aquilo rodando, né? Até muitos ali no começo tiveram dificuldade, mas é importante que seguindo ali o planejamento funcionou e todos conseguiram entregar ali e finalizar o trabalho. Resultados que foram alcançados, né? Foram perceptíveis, né, o engajamento dos estudantes. No começo ali eles acharam tudo muito complicado, né, e meio cansativo ali, porque cada erro tinha que voltar ali atrás, enfim, eu tive que fazer outra metodologia com eles, utilizando até algumas técnicas ali que o professor nos orientou, por exemplo, copiar o código, colocar para eles no Classroom, para eles, né, de certa forma ajudar ali na programação, né, e e nisso a gente foi articulando, né? E nisso teve o resultado ali no final do funcionamento do nosso site. Feedback ali da equipe ali pedagógica, né? Eles colocaram ali que é um bom exemplo de como a tecnologia pode ser integrada de forma eficaz no currículo, né? E foi notável ali a dedicação dos alunos ao desafio. Eles tiveram, igual eu mencionei, o receio ali, alguns até mesmo demonstraram um pouco de desinteresse por causa que é um pouco complexo, né? Mas no final ali, conforme foi desenvolvendo ali as atividades e a orientação, eles foram tendo esse desbloqueio e até que conseguiram finalizar e compartilhar seus trabalhos ali dentro da plataforma. Reflexão final, né? Que eu coloquei ali, o trabalho no GE e a implementação da unidade didática, página web, né? Tiveram um impacto significativo da minha parte, ali, da minha prática. Tanto ali com os ensinamentos que foram passados ali pelo professor, né? No grupo, quanto relatos aí do pessoal, né, até mesmo a apresentação da professora, acho que é Tatiana, né, da semana passada, abriu um pouco minha mente ali na parte até de elaborar ali o trabalho ali para apresentar para vocês aqui no grupo. E o mais importante de tudo é que, seguindo ali as instruções e também esses compartilhamentos, a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, né? Fazer esse trabalho e desenvolver com os alunos. Igual eu mencionei de início, esse é o meu primeiro ano lecionando, né, como professor em escola pública, e foi um desafio, porque eu mudei totalmente ali de área. Eu era da parte técnica ali, do escritório e tal, sempre fui ali mais atrás dos computadores, né? E essa parte de lecionar ali foi um grande desafio e estou encarando e está sendo bastante
sendo bastante. Estou bem feliz ali fazendo esse trabalho. Espero que venha aprender cada vez mais, né, com vocês e, enfim, com os demais professores. E é isso. Essa seria a minha apresentação, professor. Excelente, professor Matheus, simples. Está aí o seu certificado do curso lá da Alura. Muito obrigado pelo seu trabalho, a aplicação junto aos alunos. E vamos ouvir agora um pouquinho o professor Marciano, que vai fazer um feedback para você. Professor Marciano, por gentileza. Que já estava com a mão levantada, eu nem sei se era para isso, mas... Eu esqueci Diga, ela levantada. Eu Não, achei então que vai. foi bem bacana. Estão me ouvindo? Sim, sim, professor, sim, tranquilo. Eu achei que foi bem bacana a parte do Matheus aí. Ele fez um planejamento bem legal aí. E qual que é o problema que eu acho na programação? A programação é chata, ela não é legal. O que acontece? Se você forçar o aluno, ele desinteressa. Então, pelo que eu vi, ele deve ter usado algum sistema bem tranquilo, que os alunos conseguiu engajar os alunos. Pelo que ele fala aí, os alunos percebem a dificuldade e acabam voltando a refazer, né? E qual que é a programação? Como ela é chata, quando surgem os problemas, fica legal. Aí, quando você resolve, aí é aquele alívio total, né? E, pelo que eu vi, o professor Matheus conseguiu fazer isso aí. Ele gerou esse problema para os alunos, trouxe essa chatice para eles, que é normal da programação, e fez eles retornarem resolvendo os problemas. Então, achei muito bacana na parte dele aí. Essa é a síntese aí. Obrigado, professor, professor. queria também aproveitar, porque eu não tenho implementação. A minha turma é até o 9º ano, então eu acabei não mandando trabalho. Como eu fiquei muito preso com o Agrinho, eu não tinha como implementar, só se eu fosse implementar com o C++ com eles, né? Mas eu acabei não fazendo implementação. E estamos classificados para o estadual, hein? Depois a gente conversa em off, professor, lá pelo nosso grupo, tá bom? Mas obrigado aí pelo feedback. Depois a gente conversa, professor. Fique tranquilo, tá? Vamos passar aqui continuando aqui, né, para a gente não perder muito tempo. Vamos para a professora Bruna Evelyn. Professora Bruna, por gentileza. Abriu aí, né? Deixa eu só apresentar para vocês. Abriu Então, sim, prof. boa noite a todos. Me chamo Bruna, né? Eu sou aqui do núcleo de Umuarama. Então, eu fiz num colégio integral, né? O Colégio Estadual Hilda Camal. E por um motivo assim, as minhas aulas são geminadas, são na sexta-feira, muito feriado, né? Então, assim, foi bem assim desafiador nesse sentido. Então, assim, eu tive que improvisar no sentido da metodologia para utilizar, né? Então, eu tive que utilizar a metodologia de aprendizagem baseada em projeto, por falta de tempo, realmente, assim, foi bem corrido. Então, eu tive que deixar os alunos mais protagonistas possível da atividade, né? Então, foi passado para os estudantes, né, qual seria o projeto, né? Onde eu expliquei qual seria o final da página, né? Que seria criada uma página na internet, então, que envolvia sugestões de filmes. Então, primeiro eu expliquei, de modo geral, como seria todo o projeto. E a partir daí eu pedi para eles entrarem, né, no Alura, eles iam fazendo a cada aula 2 unidades, o passo a passo. Então, por isso que eu utilizei essa metodologia por causa do tempo. Então, deixei eles assim livres para assistirem e resolvendo cada dia, né, das aulas as etapas. Tá? Então, assim, foi bem desafiador, porque assim foram alguns dias bem assim complicados, porque a gente sabe, né? Eles entrar no Alura, assistir o vídeo, fazer o passo a passo é desgastante, porque todo dia você tem que ficar brigando com os alunos, vamos lá, faz, estimulando, e eles assim, praticamente quase não assistem os vídeos, né? Normalmente vai lá, pega, copia o código e vai colando, né? Então esse foi o maior desafio, deixar eles protagonistas na parte de produzir, de resolver esse projeto. Então, assim, a hora que eles iam tendo dificuldade, eu ia auxiliando ele da maneira, né, que eles pediam auxílio, eu ia auxiliando eles, né? Então, assim, foi bem complicadinho, mas é por causa do tempo. Então, por isso de ter utilizado essa metodologia, né? Então, os estudantes tiveram bastante dificuldade na compreensão, na realização da atividade, por ser programas novos para manusear, né? Além da paciência dos estudantes em fazer a leitura e assistir aos vídeos para
execução da atividade. Então, o passo a passo, né? Mas sempre tem algum estudante que chega ao resultado final, graças a Deus. Eu falo assim, foi um desafio fazer isso deles. Acho que eu nunca tinha feito isso, de deixar eles o mais protagonista possível, eles elaborarem, eles resolverem, eles assistirem. Acho que foi por causa do tempo, assim, foi a primeira vez que eu fiz isso. Normalmente eu faço passo a passo, passava no Educatron, dessa vez não teve como fazer isso, né? Então eu tive que deixar dessa maneira foi muito desafiador para mim. E eu falei, o próximo trimestre eu não vou deixar dessa maneira, porque assim foi complicadinho, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Sempre tem um ou outro que emperra, né, não consegue fazer tudo o que é proposto, mas a maioria, graças a Deus, dos 20 e poucos alunos que eu tenho, até por causa de uma dificuldade. Esses alunos que saíram do 7º, do 8º ano, foram para o 1º ano, aí pronto, eles não tinham base nenhuma, né? Então, assim, foi complicado nesse sentido. Acho que foram 5 alunos, que alguns saíram do 7º, do 8º, do 9º e foram para o 1º. Então, assim, foi também um outro desafio também isso. Então, sobre o grupo de estudo, né, sobre o GE, foi muito válido os encontros, a instrução do professor, né, a compreensão na execução da atividade. Então, o maior desafio foi mesmo enfrentado foi os estudantes executarem as atividades, como deveria ser feito, né, porque faltava leitura, eles queriam só ir lá copiar o código e colar, né? Então, foi por isso de utilizar essa metodologia também. E a ideia é mais para observar mesmo os alunos como protagonistas, já que é uma coisa que o Estado prega, né? A gente tem que deixar os alunos produzirem, ser protagonista da vida deles, né? Protagonista dos saberes. Então, eu falei assim, vamos fazer dessa maneira, dessa vez, mas foi Muito bom, professora Bruna. Que trabalho bacana, que trabalho bem feito também. Eu gosto, sabe o que eu gosto dos formadores? Porque a gente sempre leva, não só pela urgência do tempo, né, que é um tempo muito curto para a gente produzir o trabalho, como também pela nossa própria iniciativa, pela nossa própria índole de educadores, da simplicidade saem coisas efetivas no ensino. E foi isso o teu trabalho, Bruna, sabe? Foi esse teu trabalho. Muito bom. E aqui, para, por gentileza, professora Eliane, poderia falar um pouquinho aí sobre o trabalho da nossa... Pois não. A Bruna, ela, desde o início do curso aqui no grupo, ela apresentou assim um domínio invejável, como outros colegas, e para mim o GitHub e VS Code foi o primeiro contato, então eu fiquei, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim, né? Eu também penso a mesma coisa às vezes, cara. Pô, os caras são feras. Assim, um domínio invejável, né? Ela apresentou com bastante clareza, com agilidade de raciocínio, que eu já sou assim mais, espera aí, a ficha não caiu ainda, e ela já vai avante, né? E uma característica bem marcante, assim, ela gosta do desafio, tem um problema ali, então, enquanto ela não conseguir resolver, ela não larga o osso, ela fica roendo até o finalzinho, né? Achei fantástico, isso serve de lição para a gente, sabe? Uhum. E de modelo para os estudantes também, né? A gente sempre pega, assim, turmas heterogêneas, e esse eu acredito que seja um grande desafio para todos os professores, mas a Bruna conseguiu se superar, né? Diante desses desafios, e eu acredito que você seja modelo para muitos alunos, nessa tua persistência, nessa tua boa vontade, na tua organização, que é invejável. Obrigado, professora Eliane, muito obrigado pelas palavras, todo mérito aí para a professora Bruna, realmente. Professora Eliane, aproveitando que Vossa Senhoria está com a mão na massa da fala, é contigo mesmo, professora Eliane, câmera e microfone para você. Então, meu nome é Eliane, eu trabalho no Leôncio Correia, tenho meu padrão lá, e deixa eu só aumentar aqui. Então, o Fred me deixou bastante tranquila no começo, explicando assim, vai aos poucos, vai passando para os alunos passo a passo, e a gente fica meio apavorada com o tempo, eu sou bastante ansiosa com relação a isso, né? Eu quero ser a primeira a fazer, a primeira a terminar, e sempre acabo por último.
e a gente vai ali no meio do processo, a gente acaba vendo que é simples, né? É no simples que a gente se encontra. Então, eu coloquei para os alunos assim, vamos abrir a conta no GitHub, vamos abrir o repositório, vamos entender lá a questão do ponto que já linka com o... E aí eu falei, mas agora essa parte de programação, eu tenho dificuldade e acredito que muitos alunos também. Então, eu aproveitei os alunos que já tinham domínio, conversei com eles, mas assim não foi, porque cada um segue um caminho diferente ali, tem vários meios, né, da gente chegar. Daí eu pensei, não, mas eu tenho que fazer isso ser mais legal, esse negócio de vídeo aí, para mim não tá bom. E aí eu puxei pela inteligência artificial, que está todo mundo incentivando, o professor use para fazer os teus quizzes, use a inteligência artificial para te dar um apoio nos conteúdos, e eu pedi para a inteligência artificial me dar lá no HTML uma programação de uma página lá com 5 alimentos saudáveis, né? Eu percebo que eles são de comer, abrir muito pacote e não descascar tantas coisas, né? E aí isso me marcou, eu coloquei de modelo, fiz um esqueleto, peguei esse esqueleto, coloquei no Classroom e passei para os alunos. Aí funcionou perfeitamente bem, eles conseguiram Ctrl+C, Ctrl+V, clonaram a programação. E aí, professor, agora a gente já terminou, pode jogar? Eu falei, não, é agora que vai começar. Então, você agora vai pesquisar os alimentos saudáveis, vai achar lá no meio do esqueleto que você colou, vai tirar o que eu fiz e vai colocar a tua cara, né? Você vai colocar os teus alimentos, o teu texto, como você vai pesquisar, e aí eles conseguiram montar as páginas, só daí a parte assim, vamos passar agora para o vídeo, não consegui chegar a isso. Deixa eu só ver como é que eu passo para outra folha, agora que eu não sei aqui. Dá um Enter. Opa! Joia, obrigado da dica. Então, eles trabalharam a partir de projeto, né? Desenvolvo uma página com 5 alimentos saudáveis. Eu mais ou menos dei o esqueleto para eles. A partir dali, eles tinham que mudar, deixar com a cara deles, né? Trabalhando em pares, com um aluno monitor, eu assessorando, eu não sabia, eu pedi ajuda para os monitores e a gente foi se virando. Então, a gente chegou, alguns alunos conseguiram até colocar imagem, colocar vídeo, daí eu falei para eles, já terminou? Tá, então agora muda a cor, muda tamanho de letra, muda... E aí eu consegui fazer a coisa caminhar, né? Então, eles conseguiram entender ali, abrir o repositório no GitHub, conseguiram usar o VS Code, conseguiram entender os códigos do HTML, e essa pesquisa que eles até se interessaram bastante, professora, posso fazer mais, posso colocar 10, né? Eles se empolgaram com a pesquisa, e eu me senti bastante feliz de perceber assim, o aluno conseguir montar e se interessar em continuar pesquisando, né? Aí eu falei para eles, agora coloquem em prática, né? Isso. Que é a lição de casa. Aí eu termino com uma frase de uma aluna que coloca assim, eu nunca tinha usado o VS Code ou o GitHub, mas com a ajuda do monitor e trabalhando em dupla, consegui entender. Gostei de aprender a programar com HTML e ver as páginas funcionando no final. E é claro, gente, o grupo aqui é fundamental, é a nossa mola mestra, é o nosso analista para a gente chorar as mágoas, é o nosso norte, o nosso diferencial, assim, você tem um norte, você tem uma referência, você tem um apoio, então é o que faz a diferença para a gente ali no laboratório, em sala de aula, incentivando, e a gente se renova com o aprendizado deles, né? A hora que a gente acha assim, não, o negócio não vai dar certo, aí os alunos começam a perguntar, eles mesmos acabam incentivando a gente a ir avançando com os projetos. Muito bom, Eliane. Poxa, que legal, que trabalho bacana, cara.
Quer dizer que eles adoraram, ali um está falando ali, nunca tinha usado o VS Code ou GitHub, mas com a ajuda do monitor e trabalhando em dupla, consegui entender. Gostei de aprender a programar o HTML e ver a página funcionando no final. A Beatriz do primeiro ano, gostou do trabalho, que legal, que bacana, professora. Poxa, muito bom, Eliane, obrigado, querida. Professor Edrielton, por gentileza, o que o professor achou do trabalho da professora Eliane aí? Boa noite, pessoal. Eu achei sensacional. Ela conseguiu, eu estava analisando aqui, ela conseguiu unir ali, né? Conseguiu unir temas diferentes, coisas assim interessantes, diferentes e num trabalho só, né? O uso da inteligência artificial, né? Que hoje aí está, né, bastante em voga e os alunos pesquisaram dentro da programação, ela envolveu outras coisas, né? Verdade. Transversais e deu protagonismo, né? Que eu acho que é algo também importante. Então, eu achei sensacional. Dentro de um tema de pesquisa que é alimentos saudáveis, né? É show de bola. Eu até, assim, pensei que, puxa vida, podia ter feito algumas coisas nesse sentido, só que tempo é meio curto, né? Mas podia ter também utilizado nessas coisas aí dela. Parabéns. Você falou uma coisa, obrigado, professor Edrielton, obrigado aí, a Eliane. Você falou uma coisa muito certa, né? O grande inimigo nosso, no final das contas, nesse processo todo, é o tempo. O tempo que a gente não tem muito para se aprofundar mais, quando a coisa está ficando legal aí, infelizmente, passa, né? Pois não, professor Juliano? Só uma pergunta, professor, desculpa, eu não entendi. Esse link que o senhor colocou aqui, ele é o da nossa turma? Acho que eu estou meio confuso. Esse link, professor? Para seguir a ordem de apresentação. Porque assim, esse link é o link da tabela de todas as turmas. Daí o professor procura ali embaixo, tem as abas. Aí o senhor procura da turma C, professor. Explicado. Obrigado, professor. Desculpa. Sem problema, querido. E aproveitando, professor Edrielton, câmeras e microfones para você, professor. Fica à vontade. Vamos lá, então. Vamos apresentar o trem aqui. Tem que mudar lá. Já estou marcando o tempo aqui, tá? Quando estiver chegando perto do fim dos 5 minutos, eu vou levantar a mão no chat, tá? Fique à vontade. Pode ir, professor. Então, vamos lá. Então, assim, meu nome é Edrielton, né? Eu sou professor de História e esse ano também de Pensamento Computacional. Eu trabalho no Carlos Zeve, aqui no Santa Terezinha Itaipu, no núcleo de Foz. Eu fiz o trabalho aqui com o primeiro ano do ensino médio. E eu fiz o professor falou, deu uma dica, né? Falou, faz o mais simples e tal. Daí eu acabei teimando e tentando fazer uma coisinha que eu achei que eles iam gostar, que é, assim, eu peguei o projeto Aluraflix e adaptei para meus memes favoritos. Então, assim, eu mudei lá onde que estava lá, falando sobre a Aluraflix, o Homem-Aranha e tal, eu mudei e coloquei lá os códigos, a programação específica para memes, né? E aí, no final, a intenção era que eles buscassem os vídeos, né, que eles achassem interessante, os memes que eles achassem interessante. Eles iam criar, né? E acabei não conseguindo fazer isso no final por conta do tempo, porque no último dia que a gente ia finalizar a programação ali, colocar o CSS e tal, a internet estava muito ruim na escola e aí eu não consegui finalizar essa parte. Mas nós fizemos bastante coisa, né? Então, assim, o objetivo do projeto era o objetivo total do projeto era eles terem uma noção de uma página da web, né? Como criar uma página da web, e aí nisso conhecer o GitHub e o VS Code, né? Como montar essa página fazendo o uso dessas duas plataformas. E conhecer algumas funções básicas delas também. Então, assim, eu dividi esse projeto aí em 4 aulas. Nessa primeira aula, eu apresentei lá o GitHub para eles, o VS Code. Aí a gente falou também, né, das linguagens ali, a diferença. Eu usei, inclusive, algumas coisas que o professor tinha passado para a gente ali. Nessa imagem aparece lá no cantinho, né, o HTML como um esqueleto, o CSS como o resto do corpo, né, a parte física ali e tal. Então, foi mais uma apresentação na primeira aula ali, um primeiro contato, uma parte teórica, e aí na segunda aula a gente começa, né, a gente tem Chromebook, eles levam, a gente
a gente traz para a sala o Chromebook, daí a gente trouxe o Chromebook e começamos aí a programar, né? Primeiramente, a gente criou uma conta no GitHub, nessa segunda aula, e daí na próxima, já que eram 2 aulas seguidas, a gente criou o repositório. E nós fizemos toda aquela... Conforme o professor passou para a gente, eu fui passando para eles também, ali como configurar ela, né? E aí eu passei para eles também os códigos, né? Aqueles caminhos que o professor ensinou para a gente também de entrar no VS Code pelo GitHub, eu passei para eles, mas eu passei 2. Eu passei aquele do ponto e passei o ponto dev, porque aquele com o ponto de exclamação, no Chromebook, eu achei que ia ficar meio complicado para eles, que tem ali umas teclinhas ali que é mais chatinha de achar e tal. Eu achei que essas seriam mais... E eles conseguiram, né? Principalmente pelo ponto ali, foi bem tranquilo. Então, assim, na quarta aula, que era a aula de finalizar, né, e o que eu consegui fazer com eles? A gente criou um arquivo HTML, né, a gente deu um nome para o projeto, título ali da página, e eu consegui lançar um vídeo lá, copiei um código, fiz também igual a professora ali fez, eu deixei lá no Classroom, aí eles foram lá, copiaram e colaram, daí a intenção era que eles tirassem o vídeo que eu indiquei e colocassem os deles, né, mas essa parte eu não consegui fazer. E aí, por último, ali, naquele dia, a gente conseguiu fazer também a página da web via Pages, né? Eu usei aqui o VS Code pela internet, pela web. Eu não usei ele eu não baixei ele, né? A página ficou assim, tá? Então, era para ficar diferente, era para a gente trabalhar o CSS, não deu tempo, então ficou mais ou menos, ficou simples, né? E, assim, coisas que eu achei que resultado aí, algumas reflexões. Eu acho que interessante, né? O projeto deu um engajamento ali, eles gostaram dessa ideia de fazer um meme e tal. Pena que a gente não conseguiu, né? Que eles fossem os protagonistas, tal, pesquisassem, a gente não conseguiu fazer essa etapa, não deu tempo. Eles entraram tranquilo na plataforma GitHub, só teve um probleminha na hora de acessar novamente no outro dia, né? Aquela coisa do código e tal, de autenticação, eles tiveram um pouquinho de dificuldade ali. Aí, assim, para finalizar aí, só uma coisa que eu achei que seria interessante para uma próxima, é usar o VS Code baixando ele, porque pela web fica sujeito a essas inconsistências, né? Aí você planeja um negócio e pode ser que não dá certo usando pela web por conta da situação aí da escola, muitas vezes. Mas, assim, coisas que o professor passou também para a gente foi fundamental, né? Eu dei uma olhada lá nas aulas do Alura, mas eu achei mais complicado por lá. Então, eu fui lá, vi as reuniões de novo, né? Vi umas partes das reuniões para poder preparar esse projeto aí. Pô, beleza, Edrielto, que legal. Fez esse ping-pong, né? Uma coisa complementando a outra. Poxa, sim. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito bacana mesmo. Vou pedir a gentileza deixa eu ver aqui, professora Claudilene, poderia falar um pouquinho sobre o trabalho do professor Edrielto, dar um feedback para ele aí, professora? Achei interessante a iniciativa dele de ter mudado para os meus memes favoritos, isso foi legal. Bom, e o que ele relatou é todos os desafios que a gente tem, né? Porque quando você desafia uma coisa nova, você corre o risco de dar certo ou não, terminar ou não também. Mas, assim, achei muito interessante, professor, por todas as dificuldades que o senhor teve. Não alcançou o objetivo, mas, ao mesmo tempo, alcançou. Porque eu tenho certeza que os alunos adoraram fazer esse projeto. O senhor está de parabéns. Que legal. Obrigado, professora Claudilene, aí, pela tua observação de que muitas vezes a gente não chega ao final, mas ainda assim obtém um sucesso pela produção de conhecimento. Perfeito, muito bacana. Obrigado, professor Edrielto, pela sua apresentação mais uma vez. E vamos deixar já câmeras e microfones para a professora Claudilene, que é a próxima aí. Fica à vontade, professora Claudilene. Deixa eu começar aqui. Nossa, meu microfone está funcionando, né? Tá sim, prof. Um negócio aqui de vez em quando... Diferente da minha música do início, o microfone a gente está ouvindo. Peraí. Lá vai eu para a apresentação. Legal. Peraí. Vamos ver se vai dar certo, gente. Não deu. Peraí. Eu vou ali nos 3 pontinhos, agora eu me perdi. Gente! Onde eu vou?
naquela TVzinha lá embaixo com a setinha dentro. Ah, achei. Gente, eu me perdi. Não liga não, Tudo que bem, eu já tudo estou bem. passada. A essa hora da noite, tá tudo valendo, prof. Não, tem uma molecada aqui gritando na rua, gente. Eu fico possessa. Porque aí a minha cachorra fica louca, vocês estão ouvindo ela, né? Ela fica doidinha. Bom, já que era uma síntese, assim, eu fiquei olhando dos colegas, né, gigante, enorme, eu fiz uma síntese de uma página, tá, gente? Então, como disse, eu sigo as regras. Bom, meu nome é Claudilene, eu sou do Colégio Cívico-Militar Carlos de Almeida, eu estou nessa escola desde 2006 e eu fixei o meu padrão em 2013. Eu tenho de manhã todos os primeiros anos de pensamento computacional e eu comecei esse ano sem informática. E no primeiro semestre, né, foi aquele discurso com os tablets. No segundo semestre, agora, sim, a gente conseguiu alguma coisa, alguns computadores, mas não davam para todos. Só agora, no final, gente, que a gente conseguiu 2 salas de informáticas, tá? Decentes, ou seja, a gente não conseguiu fazer todo o projeto também. Por isso que eu dei parabéns para o professor, tendo ou não terminado, porque eu também fiquei na mesma situação. Bom, eu comecei primeiro com aula expositiva, dialogando o que a gente ia fazer, né? Que a gente ia conhecer o GitHub, HTML, o CSS, e propus, né, essa recomendação de filmes. Primeiro que cada um tem um gosto, né, para filme. Então a discussão foi os gostos de filme. O GitHub, eles acharam um pouquinho complicadinho ali, na hora de fazer todas aquelas coisas, né, fazer a conta, mas depois eles conseguiram se inteirar. E quando a gente foi para o laboratório, eu sempre tenho os alunos monitores, aqueles que já fazem programação, que eu tenho muito aluno que faz curso de programação, então isso ajuda. E a gente foi decorrendo o projeto. Assim, na realidade, gente, 2 alunos conseguiram concluir totalmente o projeto na lista de filmes, mas assim, eles não fizeram na escola, tá? Por quê? O laboratório é usado para fazer alguma coisa do Estado, ou a internet é ruim, então assim, os que terminaram o projeto em casa. Por isso que quando uma colega fala assim, não deu tempo, o meu também, quem conseguiu, foram 2 meninos que fizeram em casa. Certo. E é isso, gente, não tem, como disse, eu sou bem sucinta, né? É para resumir, vamos resumir aí, porque... E aquele lance, né? Desde o primeiro trimestre eu estava me virando nos 30, né? Por isso que a gente fala, não, a gente programa uma coisa, gente, mas escola é outra realidade, não dá muito certo. Professora, é a luta de todos nós. Uhum. A gente entende e também nos colocamos no seu lugar, né? E como eu deixei sempre os colegas tranquilos, justamente por conhecer essa realidade e também, muitas vezes, as complexidades que envolvem o trabalho tecnológico, a base de fundamentação tecnológica, a gente sabe que muitas vezes a coisa progride ou não, ou então vai ter um resultado que não é aquele que é sempre esperado. Mas certamente, professora Claudilene, houve trabalho, houve produção e você brigou para que esse resultado saísse. Olha, Não é isso, professor Juliano? O que você pode falar um pouquinho para a professora Claudilene? Isso aí, professor Fred. Achei muito bacana, né, que a professora ela dividiu bem, né, o papel, ela apresentou para os alunos o que seria feito. Essa dificuldade eu também tive em questão de laboratório. O meu horário era só tablet, então no tablet, eu me desculpa falar, mas é horrível fazer qualquer tipo de programação. Aí eu consegui um dia ir lá no laboratório para poder fazer isso daí, né? Num dia que eu havia marcado
tinha negócio Saeb, e depois eu consegui marcar outro dia. Então, assim, parabenizar a professora Claudilene, porque ficou muito bom. Até a foto ali dos alunos conseguindo fazer uma página bem bonita. Então, deixar os parabéns para a professora. Muito obrigado, professor. É isso aí. A gente sabe que muitas vezes, é como eu falo naquela hora de ter ou não ter tido sucesso, de ter sido. Não é só na hora que o bolo sai bonito do forno que a gente tem um sucesso, mas o bolo no processo de produção. Muitas vezes sai solado, mas a gente aprende a como não solar mais, né? E é isso, gente, o aprendizado é isso também. Parabéns, professora Claudilene. Pode falar, professora, fica à vontade. E assim, né, o que o Juliano falou assim, bom, eu não encararia, tá, Juliano, igual você encarou o HTML no tablet. Eu encarei o editor P5, esse eu testei, primeiro eu testei e vi que deu certo, mas olha, parabéns pelo desafio, viu? Então vamos aproveitar então essa deixa, vamos deixar o professor Juliano apresentar o trabalho dele junto com o professor Murilo, é isso? Isso aí, professor. Eu vou explicar aqui o motivo. Próxima dupla sertaneja aí apresentar, porque o Paraná produz muita dupla sertaneja boa. Juliano e Murilo ia dar liga, hein? Fique à vontade aí, rapazes, fiquem à vontade. 5 minutos para vocês, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, queridos. Meu nome é Juliano César Teixeira Júnior, né? Juntamente com o professor Murilo. O professor Murilo ele vai se apresentar melhor, vocês vão entender o porquê que nós fizemos juntos, tá? Eu fiz ali no Colégio Cívico-Militar Estela Maris, tá? Do NRE aqui de Jacarezinho, e vou deixar o professor, então, Murilo, se apresentar e explicar o motivo ali de nós termos feitos juntos o trabalho. Boa noite a todos, eu sou o professor Murilo. Eu não tenho a disciplina de pensamento computacional, eu sou professor de educação física, e eu busquei o curso para aprimorar os conhecimentos, trocar esses conhecimentos que a gente adquire. E na hora de implementar, pensei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para implementar? Não tenho a disciplina. Aí, pela proximidade ali com o professor Juliano, a gente reside na mesma cidade, acabei trocando essa ideia com ele, da gente estar fazendo junto, e eu pude estar auxiliando ele na implementação. Durante o trabalho, né, nós desenvolvemos várias ações com os alunos. Primeiro, trabalhamos as habilidades básicas, né, de programação, apresentando conceitos essenciais para que os alunos eles entendessem essa lógica de código de formas práticas. Aí depois a gente fizemos a configuração do GitHub, criando e organizando os repositórios, né, para acompanhar e gerenciar os projetos. E, em seguida, passamos para a criação de páginas, onde a gente orientou os alunos a desenvolver seus próprios sites, usando a ferramenta do HTML e outros recursos básicos. E também a gente utilizou esse trabalho em equipe, né, onde que todos os alunos eles colaboraram para desenvolver a programação, onde acabou surgindo erros, e eles puderam solucionar juntos. Aqueles alunos que tinham mais habilidades, contribuiu para os que tinham mais dificuldades na hora de estar programando. Até queria fazer um comentário, né, nessa parte de configurar, criar conta no GitHub, que luta, né? Só Deus na causa. Ali foi difícil manter os alunos firmes, mas conseguimos, tá? Então Eles perderam muita senha, Juliano? Professor, eu padronizei a senha. Falei assim, a senha será o primeiro nome de vocês, o ano que vocês nasceram e pronto. Foi essa a senha. Assim, então, alguém falava, esqueci a senha. Seu primeiro nome com a letrinha maiúscula, o ano que nasceu e um arroba no final, que tem que ter um caractere especial, né? Então, eu já sabia que era meio padrão essa senha. Então, depois, né, que nós fizemos todos esses trabalhos, né, nós conseguimos, assim, alguns resultados bons, tá? Os objetivos ali técnicos, né, de HTML e GitHub, juntamente com os outros professores também, não consegui terminar com todos, tá? Porque, assim, foi uma aula para conseguir fazer tudo isso, até eu conseguir tirar uma foto só por conta da
foi uma loucura. Um chama daqui, outro chama de lá, e a gente apresentando ali, tem um data show aqui, não sei se dá para ver lá em cima, apresentando de um lado, e nós ali auxiliando os alunos. Peguei um horário que o Murilo também tinha uma HA para nós conseguirmos fazer, né? Então os alunos ali, conforme o professor Murilo falou, eles trabalhando em equipe também, eles conseguiram desenvolver algumas habilidades, né, de cooperação, de responsabilidade, o que um sabia e o outro não sabia, eles foram assim, dividindo as funções, né, entre eles ali. Fortaleceu, né, o protagonismo estudantil. Eles gostaram também dessa parte assim, de utilizar uma ferramenta real, né, o GitHub ali. Eu acho assim que trouxe uma aprendizagem bem significativa para eles ali. E eles acabaram assim, sabe, tendo um alto interesse. Eu até vou retornar um pouco mais nessa parte com eles ali, porque nós conseguimos concluir um pouco a plataforma. Pode falar, professor. Não, só para dizer que falta 1 minuto, prof. Tá. Beleza. Para voltar com eles, porque eles gostaram bastante, sabe? Então, assim, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre participo dos grupos de estudo. Hoje eu até pedi para minha esposa, né, se ela conseguisse tirar uma folga no trabalho para eu conseguir participar assim de uma maneira participativa mesmo, né? Então, fazer essa implementação foi enriquecedor, sabe? Nós podemos colocar em prática todos os conceitos que nós discutimos aqui em várias reuniões, sabe? Achei bem interessante. Então, essa experiência, ela reforçou, né, nossa convicção de que promover a aprendizagem significativa ela é essencial para preparar os estudantes para o mundo. A gente tem que lembrar que a gente não está só ensinando um conteúdo, nós estamos preparando eles para o mundo, né? Expliquei para eles que essa parte assim de programação é uma parte muito lucrativa também. Obrigado, professor Juliano. Obrigado, professor Murilo. Vou pedir para a professora Fernanda falar um pouquinho sobre esse trabalho aí maravilhoso que a gente acabou de ver. Professora Fernanda, boa noite. Boa noite. Eu estou achando muito legal que todos os professores estão sendo muito criativos. Gostei dos outros e gostei do outro professor fazer junto, né? Porque tem muito professor mesmo que não tem o componente curricular, né, de pensamento computacional e está aqui para aprender algo novo, né? Algo que temos agora, né? Então a gente tem que aprender essas disciplinas diferentes. E vocês trabalhando junto, deu certo sim, né? Todo passo a passo que está todo mundo fazendo, porque realmente é difícil, né? Eu também achei bem puxado a gente conseguir fazer tudo. Quem trabalha com pensamento sabe que é difícil ter computador, ter sala, tá disponível, tá tudo funcionando, a rede cai, um funciona, outro não. Então é uma superação nossa. E os dois professores se superaram sim muito, porque conseguiram aplicar o projeto e ainda em 2, né? Então, parabéns. Muito obrigado, professora Fernanda. Obrigado aos professores Juliano e Murilo. Muito obrigado pelo trabalho apresentado. Professora Fernanda, câmeras e microfones para você, prof. Eu já apresentei, eu fui a única que foi semana Professora passada. Fernanda já tinha apresentado, é verdade. Poxa, você nem para me avisar isso, Eliane. Como é que você deixa eu me esquecer, Eliane? Brincadeira. Obrigado, professora Fernanda. Desculpa, é verdade mesmo. Você já tinha apresentado. Professor José também, não? O professor José já tinha apresentado também, professor José? Não? Não apresentei, não. Professor, se quiser, então, agora é a hora. Câmeras e microfones para o amigo. Eu não apresentei, não sei se vai dar para apresentar. Não vou me vitimizar aqui, mas com essa dobra de padrão dos professores que teve aí, eu perdi minhas aulas no final ali das férias. Certo. E quando eu voltei, até o diretor falou, não, o professor que pegou essas aulas, ele vai voltar normal ali, vai voltar para você. Só que até agora ainda não aconteceu isso. Então eu não consegui finalizar a minha, vamos dizer, a minha implementação lá. Eu até mandei alguma coisa aí, porque ontem eu estava conversando com o professor no colégio. Professor José, o senhor não mandou alguma coisa. O senhor mandou bastante coisa. Tem bastante produção aqui no seu trabalho. Foi a produção que eu consegui. Lembra que eu pedi para você também um dia lá sobre o caça-palavra, né? E fiz isso. E no que o instrutor passava lá no curso,
sobre a lista de filmes. Nós fizemos no papel mesmo, como ele falava. Agora você pega o papel e vai fazer. A gente fez 20 filmes diferenciados ali. Eu não consegui tirar as fotos porque ficou tudo no colégio e eu entreguei para o próximo professor que estava lá, né? Certo. Ficou chato, assim, só que eu estava até, vamos dizer, querendo desistir ali no final do curso, mas daí eu falei, não, eu vou terminar porque é uma coisa que eu sempre tive, assim, Tá aí o começo trabalho, negócio professor. e faz e vou até o final. E foi o que eu consegui fazer aí, mandei para você até meio que atrasado aí, Não, mas está aí o que eu consegui, tá tá aqui, bom? professor, tá aqui seu trabalho, um trabalho bacana, Uhum. dentro das suas possibilidades, professor. O que é legal, tá? Disso que o José está falando para a gente, é o seguinte, pessoal, todos nós temos níveis de conhecimento e condições de trabalho diferenciadas. Então, para que nós possamos chegar num denominador comum, chegar ali, aquele resultado que todo mundo espera, né? É como se fosse uma coisa assim, nossa, de outro mundo, que a gente tivesse aí todas as condições possíveis e imagináveis para ter o mesmo resultado, né? Veja que o professor organizou e sistematizou todo o seu relato dentro daquilo que ele imaginou fazer com seus alunos. Isso também é trabalho, né? Olha aqui, ó, produção dos meninos sentados aqui trabalhando no seu laboratório de informática, talvez não dentro ainda do que o professor tinha Não, era planejado, mas de qualquer bem forma. no começo aí, bem no começo, Bem no primeiras começo, né, fotos. professor? Aham. Então aí, ó, estão trabalhando. Essa turma do quê, professor? Primeiro. Turma de primeiro ano e Uhum. para ajudar essa ali, uma turma de primeiro ano que vem à noite ainda, né? Então veio toda aquela turma, virou uma Regular turma de noturno, prof. isso, 40 alunos lá quase. E eu tinha só essas duas aulas nesse outro colégio, no Ira Borges, né? E teve que eu trabalho num cívico-militar durante o dia. E era à noite isso daí, eu peguei mais para complementar ali, para pedido do diretor lá para ajudar, para fechar a carga horária também do colégio. Uhum. Mas quando eu pensei de finalizar, porque eu queria fazer isso daí, ia ser mais na prática ali deles, no caso, com situação não no computador, mas sim ia implementar com as folhas lá, com o sulfite que nós fizemos. Aí acabou que eu perdi essas aulas e ficou para trás, mas é coisa que acontece também, né, durante essas Com jornadas. certeza, professor. O professor fez a produção que foi possível com suas crianças, dentro das suas capacidades, aí essa confusão de horários, que a gente sabe como é isso durante o ano, né, gente? A gente está com as aulas, de repente já não está mais, a gente tem que assumir outra turma que o professor largou, a gente às vezes é o coringa da escola, tem que ir cada um para o seu lado, cada um para a sua produção. A gente sabe como é isso, professor José, não é fácil, não. O professor, pelo menos, tentou fazer alguma coisa com as suas crianças, teve produção, e eu acho que isso é o mais importante, professor José. Você não deixou cair a peteca. Tentei terminar esse curso aí também. É isso. Tá, ok. Tamo Obrigado, junto. desculpa aí, Bruno. Não, que é isso, professor. Você é um dos nossos, professor. É uma honra tê-lo aqui, viu? Obrigado. Uma honra, uma alegria. Professor Paulo, é contigo mesmo, câmeras e microfones, professor. Fica à vontade. Opa, estão me escutando aí? Sim. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ligar aqui o cronômetro para controlar ali. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Tá aparecendo, vamos ver se aparece no... Tá aparecendo, professor. Tá aparecendo aí? Tá? Sim. Vou colocar aqui no modo apresentação, né? Como é que é aqui, vamos ver. Isso, apresentação de slides, prof. Isso, fica melhor assim. Então, ó, eu atuo no Colégio Estadual Hernani Vidal, aqui em Curitiba,
até próximo ali do colégio que a professora falou, ali o Leôncio Correia, é próximo aqui. Inclusive agora aqui estou no Boa Vista, pertinho do Leôncio Correia. É um colégio que, vamos dizer assim, é interessante porque nós estamos evoluindo na questão do laboratório, né? Antes não tinha laboratório, depois foram chegando, nós trabalhávamos lá com os verdinhos, depois foram chegando, né? E a questão ali, estão agora as fotos para ver no laboratório novo, com os notebooks ali, né? Tem interesse, até os alunos gostam de ir para o novo, né? E nós temos que revisar ainda com o laboratório antigo, que é com os PC, que é meio de complicadinho de salvar lá, né? No VS Code. E no antigo no VS Code, fazer o HTML, página da internet, no antigo é meio complicado. Já com os notebooks é mais fácil de fazer, e quando era lá no P5JS, no antigo, com os PCs era mais fácil de fazer, né? E os alunos gostaram mais. Outra coisa que eu percebi, né? Os alunos que gostaram do P5JS não gostaram muito do VS Code. Eu ainda não terminei o site com eles, tá? Mas eu percebi que vários alunos que gostaram do P5JS lá, fazer o rostinho lá, o olho, a boca, o olho se mexer e tal. Não gostaram muito do VS Code fazer sua página de internet, porque eles acharam complicado de salvar, sabe? No P5JS, cada um fazia sua conta lá, salvava, ficava lá, né? Já lá no VS Code, para salvar é complicado, e o GitHub, né? Complicadíssimo lá de salvar. Então, eu fiz um jeito assim, não trabalhei em equipe. Eu escutei agora há pouco alguns colegas comentarem que fizeram trabalho em equipe, realmente parece ser mais fácil, mas resolvi fazer individual. É bem mais trabalhoso, mas mostra, tipo assim, aquele, sabe aquele negócio de trio, né? Um faz, outro escolhendo, e cada um, ainda não terminamos, estamos desenvolvendo o site lá, subindo os vídeos, né? Vários alunos interessados, mas estamos fazendo o site de forma personalizada. Cada um faz o seu, sem copiar lá do vídeo da Lura, sem copiar do colega, cada um decide o assunto, escolhe lá o título, subtítulo, pequeno texto que vai lá conforme a instrução lá do vídeo da Lura, e vai montando. Só que individual dá o grande trabalho, tem que ir de aluno por aluno, tal. E tá indo, né? Estamos lá fazendo, agora vamos começar a fazer questão do CSS, né? Estamos já começando essa parte aí. É interessante, eles gostaram de ver o site deles, igual nós estamos vendo na aula, né? Eles gostaram de ver o nome do site deles aparecer lá no navegador e tal, e o vídeo que eles escolheram subir também, sabe? E tem essa questão do laboratório, às vezes não pode ir nos notebooks, e tem que ficar lá no meio que antigo, eles até perguntam, hoje vamos no novo, no laboratório dos notebooks, ou no... Né, eles querem tentar avançar, só que tem dia que não dá, tem dia lá que tem a prova, e tem dia que tem, alguns dias atrás, e caiu a internet, acho que aconteceu com toda a rede, né, complicou, tentei fazer lá com os meus, mas eu vi que fazer o upload de vídeo come os dados mesmo, né, respondendo na Lura com os dados é uma coisa deles, né, subir um vídeo, daí que gasta os dados mesmo, daí que eu vi que... Mas, mesmo sem internet, fomos tentando fazer ali, sabe, com aqueles dias sem internet, colocamos lá o roteador quentinho, ajudei também lá com o e-mail e tal. Estamos encaminhando aí para o site. Tá um grande trabalho individualmente, mas é bem interessante. Eles estão gostando de fazer, né, de forma personalizada, cada um faz o seu, e 100% não consegui atingir 100% da turma, né, mas tô gostando, assim, do resultado, sabe? Deles terem esse compromisso, mas eles percebi que vários gostaram mais do P5, sabe? Eu achei. Legal. Acho que deu tempo ali, né? Eu coloquei o cronômetro, deixa eu ver se consigo sair aqui. Peraí. Deu tempo sim, prof. Deu tempo. Romper, né? Não, deu tempo sim, professor Paulo. Parabéns pelo trabalho. Está no processo. Continua aí, né? Sim. Depois eu estou fazendo alguns... deixa eu tirar. Saiu daí já para vocês? Já saiu sim, professor Paulo. Saiu, tá. E daí eu estou concluindo ainda algumas coisinhas ali para entregar ainda, tá? Eu envio aí durante esses dias, eu envio. Hoje ou amanhã eu envio daí. Tranquilo, professor. Beleza? Sem problemas. Aguardamos o senhor aí, tranquilamente. Tá certo. Professora Bruna.
Ô, professora Bruna, não sei se o que você achou aí do trabalho do professor Paulo? É igual ele falou assim, né? É um desafio trabalhar sozinho, só com cada um, né, fazendo o seu trabalho. É um desafio realmente, assim. É claro que fazer em dupla, pares, em grupos, com certeza um olha o outro, né? Copia, né? E esse desafio aí eu já senti várias vezes, algumas vezes, né? E o professor está de parabéns, né, de ter esse desafio, né? De fazer individual, para que eles realmente aprendam, né? Aprender sozinho, com as dificuldades deles, procurar soluções, né? Da atividade, né? Então, assim, queria dizer que é um desafio, a gente está aqui por isso também, né? Porque é uma disciplina nova, né? Faz pouco tempo que está aí, né? Para os alunos é novo, para nós também é novo, né? Assim, para mim, igual trabalhar também nesse período também é novo, nunca tinha trabalhado, né? Então, cada ano a gente está se superando, né? Então, o professor está de parabéns aí, porque é complicado. Se a turma é grande, a confusão é maior, né? O problema é maior. Se a turma é pequena, é um pouco mais fácil, né? É isso aí, Bruna. Muito obrigado aí pelo teu feedback. Obrigado, professor Paulo, pela apresentação. Eu acho que demos conta, gente. Todos os colegas apresentaram que estavam aqui, né? Só estão, assim, alguns estão fazendo aí o acerto final para a entrega do trabalho, sem problema nenhum. A gente tem ainda mais algum tempo até o final da jornada, né? Dos dias válidos para a jornada. A gente ainda pode esperar mais um pouquinho a entrega. E agradecer muito ao esforço de todos vocês, a produção que elaboraram, o trabalho que realizaram com suas crianças, né? Mais uma vez, a gente sabe dos limites e possibilidades, a gente conhece o enfrentamento que né? E faz parte do nosso dia a dia. Quero agradecer, assim, esse pouquinho que dedicaram a essa construção coletiva do conhecimento, que para nós é tão preciosa. Muito obrigado mesmo, queridos. Obrigado de coração. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, né? Nosso roteiro de hoje. Já partindo para os finalmente, né? Estamos aí no... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, fazer a apresentação de slides. Então, fizemos aí o nosso compartilhamento, tivemos aí os nossos combinados, né? E para concluir, estamos então concluindo a segunda jornada de 2025, com sentimento de missão cumprida. Desejamos que cada troca e aprendizado reflitam em sua prática na sala de aula, com seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do grupo de estudos. E juntos continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. Para a jornada 3, queridos, vamos ter pensamento computacional intermediário, introdução... Fred, não está sendo compartilhado. Não está compartilhando? Não. Oh, meu Deus. Está aqui agora. Agora que eu vi aqui que eu de novo... Eu estou na escola, gente. É assim que acontece. Mas passei aquele slide, não vou voltar. Então tá aí, ó. Jornada 3, gente. Pensamento computacional intermediário, introdução ao Python, né, que é uma outra linguagem na informática, desenvolvimento web para iniciantes e programação em robótica. As trilhas de cada um desses temas, gente, não estarão vinculadas diretamente a uma unidade específica. O foco vai ser nos aprendizados e no desenvolvimento das competências, respeitando o nível de proficiência dos participantes de cada tema. Não se preocupem com esses nomes, principalmente o Python não é aquela cobra que mata por constrição, viu? O Python aí nesse caso, aquela lá é a Python, né? Esse aí é o Python, é uma linguagem da informática, tá? E não vai ter problema se você, meu Deus, eu nunca vi essa estrovenga. Eu também vi pouquíssimo, tá? E a gente vai, de novo, construir coletivamente o conhecimento. Então, não há uma dificuldade extrema para as pessoas que, de fato, ainda não têm esse conhecimento sobre todas essas dinâmicas, esses conteúdos, gente. Fiquem tranquilos, porque a gente faz sempre baseados
na produção coletiva do conhecimento, seja ela bem-sucedida ou não. Se o teu bolo sair do forno bonitão, bacana. Se ele sair solado, bacana também, porque a gente aprende, né? De um jeito a gente aprende a repetir, e da outra vez, e do outro a gente aprende a não repetir porque não deu certo. Tá? Isso é que é o mais importante no aprendizado, pessoal. Não é o resultado bonito, as fotos bonitas das crianças ali trabalhando, isso faz parte também. Mas também faz parte aquela guerra, o computador queimado, criança que não parou quieta na sala, você não conseguiu terminar o seu trabalho. Isso também faz parte do nosso ensino, né? Não quer dizer isso, não é sinônimo de incompetência. Isso é sinônimo de realidade. Aquilo que nós enfrentamos diariamente nas nossas escolas é o que faz parte, de fato, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, de ser professor. E eu tenho, assim, uma honra, de novo, vou falar, uma honra muito grande fazer parte desse grupo, né? Muita alegria mesmo. Gostaria, de fato, de verdade, que continuasse comigo na Jornada 3, se puderem, porque respeito de verdade, gente, a base e o grau, o nível de conhecimento de cada um de vocês. O mais importante, assim, sempre é a predisposição para a gente aprender e desenvolver melhor, produzir mais em cima daquilo que nós aprendemos com o Paulo, com o José, com a Ana, com a Bruna, com todos os colegas aqui do nosso grupo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela participação de todos. Já fiz um print bacana enquanto vocês estavam apresentando, daqui a pouco eu vou colocar lá na nossa sala do Classroom. Quem não entregou ainda, me entregue, por favor, até o final dessa semana, para a gente não ficar desfalcado lá, vou ficar muito triste. A pessoa fez, participou, teve presença e tudo, e não entregou. Ah, meu Deus, entregue do jeito que está, né? Que a gente vai fazer uma avaliação bacana para vocês, tá bom? Um abraço, queridos, tudo de bom, até a volta, se Deus quiser. Sucesso aí. Até mais. Bom trabalho para todos. Boa semana. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, queridos. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.